Eu sou muito grato a Deus realmente pelo cuidado que Ele tem. Nós fomos a Goiânia e daqui lá é mais ou menos 900 quilômetros. Nós fomos na ida numa estilingada só. A criançada chegou torta lá. Os nossos filhos são todos bem magrinhos. O pai está sentado gostoso lá no volante e não sente, né? De vez em quando a mãe troca com eles, ela fala assim para mim: é apertado, rapaz, você não vai lá atrás, você não sabe. E o pai senta o pé no acelerador e não quer parar, né? A hora que fala em parar, ele faz cara feia, né? Mas graças a Deus a viagem transcorreu, conseguimos chegar, né? Saímos. Por incrível que pareça, sexta-feira passada, a hora que nós saímos, era no meio do feriado, mas pegamos um congestionamento na saída de São Paulo. E daí, a hora que chegamos na Bandeirantes, caiu um temporal. Aí, mais ou menos entre Jundiaí e Campinas, a chuva deu uma parada, aí deu para continuar. E passamos em Pirassununga. Aqui é Pirassununga. Ele podia tomar um cafezinho aqui. Mas eu vi que a cidade era muito grande. Eu ia me perder lá. E aí continuamos, graças a Deus. Chegamos de madrugada em Goiânia. Acordei o pastor Eurides, 2h30 da manhã, foi pegar a gente no meio. Já morei em Goiânia, mas a cidade está tão diferente que ele tem que me buscar. Eu não consigo achar mais onde é a igreja. Mas, graças a Deus, tivemos um tempo muito agradável. Oi? A igreja mudou de lugar, o bairro já era um ponto de pregação, mas esse bairro foi transformado, eram ruas de terra, agora virou um bairro muito bom onde a igreja está. Num setor já quase na divisa com uma outra cidade chamada Aparecida de Goiânia. E tivemos um tempo. Goiânia foi o nosso primeiro ministério, nossa primeira igreja que nós pastoreamos. Então a gente vai e relembra assim do nosso tempo de, vamos dizer, da nossa infância ministerial, das loucuras que a gente fazia, das tentativas como pastor de experimentar, vamos fazer isso que vai funcionar. Mas é muito gostoso ver lá hoje os casais que eram meninos naquela época, firmes na fé, liderando a igreja, e nós tivemos um tempo muito agradável de convívio com a igreja. Fomos muito bem tratados, voltei gordo que só as calças estavam tudo apertadas, rapaz, a coisa está feia. Mas foi muito bom, comemos lá uma pamonha goiana, gostosa, e voltamos, passamos uns dias de folga em Caldas Novas, também muito bons, um tempo muito agradável, bem quentinho, e chegamos quinta-noite debaixo da proteção de Deus. A volta foi mais tranquila, a viagem foi um pouquinho menos longa, e Deus esteve nos abençoando. Irmãos, essa semana, no dia 15 passado, nós comemoramos o que nós chamamos de Dia Holiness, dia 15 de julho. A denominação completou no último dia 15 de julho 84 anos de ministério no Brasil. 84 anos de ministério no Brasil. Está aqui o seu Ticara, que não me deixa mentir, porque ele viveu os 84 anos, ele testemunha ocular desses 84 anos. E eu sempre falo isso porque é um privilégio para esta igreja ter talvez um dos, não sei se eu vou errar ao afirmar, mas talvez um dos únicos membros que viveu isso, toda essa caminhada de história da igreja. E quando nós pensamos em história da nossa igreja, nós sempre perguntamos o que é a igreja Holiness? Por que esse nome Holiness? Né? Por que tem esse nome? De onde vem? E o missionário Josué falou um pouquinho da história da igreja Holiness. A igreja Holiness tem uma história, e esse nome Holiness vem por causa do movimento da santidade, o movimento Holiness, que ocorreu em Chicago nos anos 1870 até na virada de século, perto do ano 1900, e houve um grande avivamento na cidade de Chicago, e cujo personagem principal era Moody, que criou o Instituto Moody, que é considerado na missiologia a instituição mais efetiva em envio de missionários ao mundo.
Eu não tenho a estatística, mas uma boa parcela dos missionários americanos que estão esparramados pelo mundo, isso significa uma boa parcela dos missionários que estão em atividade no mundo, tem raízes de treinamento no Instituto Moody. Então, o Instituto Moody foi um lugar de treinamento e formação que gerou uma geração de pessoas que abraçaram o movimento da santidade. Uma pregação centralizada na salvação em Jesus Cristo e na vida santificada pelo Espírito Santo. Fruto desse movimento, esteve lá o missionário Jude Nakara, conforme o missionário José comentou, e ali ele tem um encontro pessoal com Jesus e começa então o trabalho da Igreja Holly no ano 1901. O MS inicia o seu trabalho, a Sociedade Missionária Oriental, que o missionário Jude Nakada, junto com outro americano chamado Charles Kalman, começa a evangelização no Japão. Então, do nome Holiness vem por causa desse movimento da santidade, e essa é a raiz principal. A característica principal que esse movimento Holiness tinha é de que não basta você ter a salvação. Não basta você dizer, eu sou salvo em Jesus Cristo. Você precisa ter um aprofundamento na sua fé. Depois de você conhecer Jesus Cristo, você deu início a uma caminhada importante, mas existe mais coisas que o Senhor quer trabalhar na sua vida. E essa pregação é alicerçada no ensino de John Wesley, quando ele resgatou o que ele chamava de segunda bênção, que é a bênção da santificação. Quando nós entendemos que o cristão precisa aprender a viver em santidade, precisa aprender a vencer a sua natureza normal, que é uma natureza pecaminosa, e se colocar debaixo da autoridade do Senhor e viver em concordância com a palavra de Deus. Ou, nos termos de John Wesley, ter uma inteireza de coração. Um coração que não é dividido, que ama o Senhor por inteiro e não abraça o Senhor abraçando outras coisas juntos. Que não permite outra paixão dominando o seu coração, que não a sua paixão por Jesus Cristo. Não significa impecabilidade, porque não existe impecabilidade. A palavra diz, se alguém diz que não tem pecado, tem duas alternativas. Ou faz Deus mentiroso, ou é mentiroso. Está escrito em 1 João capítulo 1, dos versos 7 ao verso 9. Então não há como, irmãos, nós temos essa luta constante. Mas a santidade, no entendimento de John Wesley, era um coração inteiramente voltado para Deus. Ter uma inteireza, uma pureza de coração. Um coração que é capaz de amar a Deus por inteiro. Não significa que não erra, não significa que não é sujeito às tentações desse mundo, não significa que não tem erros. Mas essa é a característica principal da mensagem que foi levada ao Japão por esses missionários e deram origem a um trabalho de evangelização no Japão que chega no Brasil, então, no ano de 1925, chegando no Porto de Santos, no dia 15 de julho de 1925, o missionário Takeo Monobe. E essa é a história de fé que nós herdamos dos nossos antepassados. Essa é a nossa fé. O ano passado eu fiz uma apresentação na classe dos adultos, falando sobre as nossas raízes históricas, puxando para ver aonde nós nos localizamos. Uma outra oportunidade nós podemos conversar sobre isso com a igreja toda. Mas o tema que eu gostaria de pensar com vocês tem relação exatamente com a questão da nossa fé. Antigamente a gente bastava dizer que era crente. O que você é? Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Bastava você dizer isso e beleza. Mas hoje você tem que explicar um pouquinho mais. Se é crente, aí o cara já te olha assim, aí já pergunta logo para você, vocês dão dízimo?
Você faz isso? Ah, você é daqueles caras? Você fala que é pastora, aí eles dão outra risada. Ah, então você é daqueles que, né? Ah, estou sabendo. Então, a realidade que nós vemos é diferente. Não basta você dizer que você é cristão. Não basta dizer que você é evangélico. A gente tem que ficar, eu sou crente, eu sou não sei o quê. Às vezes a gente tem que ficar driblando. Eu desisti de driblar, eu sou crente. Ah, é esse mesmo, eu sou esse. Ah, é isso mesmo, eu sou crente. Mas não, somos todos cristãos. Temos virtudes e temos defeitos. A nossa família é assim, tem um lado bom e tem coisas que não são boas, que a igreja semeia, infelizmente, mas essa é a nossa família. E não adianta a gente dizer, não, esse não é bem meu irmão. É irmão, mas ele é irmão assim, sabe? É meio irmão, não é totalmente irmão. É irmão. Somos todos irmãos. Temos família virtuosa e temos famílias que são nossos irmãos. Assim é uma família. Então esse é o nosso universo de fé. Felizmente, infelizmente, essa é a realidade que nós vemos. Não adianta nós queremos ficar driblando. Ainda há aquelas perguntas. Fala-se muito em fé, mas a gente não vê a questão da transformação. Fala-se muito em fé, precisa ter fé que move montanhas, fé que se você crer, você vai trazer à existência o que não existe. Faça, creia. E se fala bastante em fé. Ao ponto de haver uma corrente que diz que existe a crença de fé na fé. Que você, tendo fé, que você ter fé, vai resolver os seus problemas. Isso é uma corrente que existe, fé na fé. Ou se você quiser ir para o outro lado, poderia pensar no pensamento positivo, na questão da neurolinguística, outras coisas que é muito parecida com essa corrente de fé na fé. E ainda, além disso, aquelas questões que nós temos necessidade de resgatar a fé transformadora. Nós temos que resgatar essa associação entre fé e vida transformada. Se a fé que eu tenho não gera transformações na minha vida, se essa fé que eu tenho não gera transformações na minha maneira de viver, no meu comportamento, na minha maneira de encarar a realidade e de lidar com as coisas, então essa fé, ela não é a fé bíblica. Não é só a fé Holiness que enfatiza a transformação. Aliás, eu tenho dito para as pessoas que nós estamos em dias de mudanças, de estruturas. Alguns irmãos que estão mais ligados com a estrutura da igreja já recebem informações. Quando você for pedir nota fiscal, já tem que pedir na nova CNPJ. A igreja tem uma nova CNPJ, tem uma nova estrutura administrativa. Mas eu tenho falado com as pessoas que a gente precisa pensar nesse momento quais são os nossos valores de fé. Nós estamos mudando um sistema administrativo, mas nós temos que reafirmar a nossa base de fé. Então eu queria pensar com os irmãos no seguinte tema: quais são as características da fé transformadora? O que é a fé transformadora? E pegando carona aí na classe de adultos que deram aula de 1 Tessalonicenses, o professor Hugo está de licença médica, não podendo dar aula, mas acho que essa aula foi dele, né, Alcineu? Foi dele. Esse capítulo é muito bonito. Aliás, na semana que vocês começaram esse negócio, eu já estava com esse sermão preparado e por uma série de motivos eu fui passando outros dias e acabamos não fazendo. Mas vamos dar uma olhada nesse texto. Abra sua Bíblia, deixa ela aberta nesse texto. Esse texto é um texto muito bonito, um testemunho acerca de um grupo de pessoas em que o seu líder, em que podemos dizer, o seu pastor, o seu líder, está comentando acerca de quem eram esses cristãos e falando acerca da sua fé. Tessalônica, para a gente ter uma ideia, era uma cidade que recebeu esse nome em honra a Tessalônique, irmã de Alexandre o Grande. Ela chegou a ser a cidade principal da Macedônia. Se você olhar o mapa lá e você vê o que nós vemos hoje como Grécia, aquilo lá era dividido em duas metades. Uma metade era a Macedônia, que era a parte de cima, e a parte de baixo a Acaia. E ali estava na parte de cima Tessalônica. Ela era situada nas grandes rotas comerciais entre a Itália e o leste do Egeu e do Danúbio. Paulo pregou ali e escreveu 2 epístolas a essa igreja.
Os textos que falam é Atos 17, 1 a 9 e 1 e 2 Tessalonicenses. Para a gente ter uma ideia, aqui tem um mapa, Tessalônica está lá em cima, eu pus uma seta para localizar. Então a parte de baixo ali é a Acaia, a parte de cima é a Macedônia e a Tessalônica fica ali em cima, onde está. Essas setas são as viagens missionárias de Paulo na sua terceira viagem. Quais eram as características da fé transformadora? Dá uma olhada no versículo 3 aí, por favor. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé. Fé operosa. Segunda coisa que fala, da abnegação do vosso amor. Amor abnegado. E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança firme. Essas eram as três características da fé que eles tinham. Fé operosa, a fé que de alguma coisa fazia acontecer, trazia ações concretas. Um amor abnegado, não é só amar, mas era um amor que poderia dar-se na direção do outro, um amor que poderia ceder em direção ao outro. E uma esperança firme no Senhor Jesus Cristo. Quando fala em esperança, não é apenas relativa à segunda vinda do Senhor. Um pregador famoso, ele diz assim, que nós confundimos a esperança bíblica com um escapismo histórico. Nós, às vezes, fugimos desse mundo para pôr a nossa esperança na eternidade. É verdade que nós temos uma esperança na eternidade, mas é verdade que nós temos uma esperança neste mundo ainda. O Senhor tem propósito para nós neste mundo, vivemos uma vida abundante. Então, esperança aqui tem um sentido de expectativa de que o Senhor Jesus opere na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a fé dos irmãos de Tessalônica era caracterizada por isso, operosidade de fé, amor abnegado e uma esperança muito firme. Eram pessoas que eram marcadas, Paulo diz, eu lembro disso, de tal maneira que é possível reconhecer, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, a vossa conversão, a vossa cristandade, sinais de que vocês são pessoas que conhecem o Senhor Jesus Cristo. E quando nós estávamos comentando no Festival do Japão, estando andando ali, uma hora eu cheguei lá, meu filho estava olhando lá umas maquininhas que o pessoal falava brincando no treme-treme, punha o pé lá em cima numa maquininha para tremer o pé, daí ele foi tomar um lanche, eu fiquei lá, tinha que ficar cronometrando as pessoas, dizendo, olha, já deu o seu horário, e as pessoas ficavam sentadas, a gente ficava conversando, brincando, e vai falando, aí as pessoas, alguém vinha, trazia cafezinho, ela sentada, ela sentia o rei, a rainha em pessoa, né? Sentar, não servia café, a Vanessa ficava fazendo massagem aqui no cangote das pessoas, ali com o trepidador, e todo mundo... Aí uma senhora estava sentada, ela disse assim, nossa, que coisa boa, né? E ela ficava perguntando, nossa, por que vocês estão fazendo isso aqui? Ela olhava para cima, Holiness, e ficava perguntando, por que vocês estão aqui? Aí eu comecei a falar sobre o que Deus tem feito, por que nós estávamos ali. As pessoas às vezes estão querendo procurar sinais visíveis da nossa fé. Não, eu sou crente em Jesus, e daí? O que esse cristianismo traduz em termos de dia a dia? E é isso que Paulo estava falando. Esses irmãos, era identificado a eleição, a salvação deles, era possível de ser vista pela operosidade da fé deles, porque era uma fé que fazia coisas, porque era um amor que de alguma forma ia na direção das pessoas, e eles demonstravam uma esperança grande naquilo que o Senhor Jesus poderia lhes fazer. Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós. Quais são as características da nossa fé? Como as pessoas que não nos conhecem ou que nos conhecem veem em nós? A marca da fé transformadora? Essa é uma pergunta importante para nós. A segunda coisa que o texto nos mostra, qual foi a origem dessa fé transformadora? De onde ela vem? E Paulo diz assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis
ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo coloca algumas características, alguma coisa que marcou. A origem da fé transformadora é que a fé dos Tessalonicenses foi fruto de uma pregação de Paulo, que era caracterizada por algumas coisas. Paulo começa dizendo que a pregação não chegou tão somente em palavras. A ideia aqui, deixa eu explicar, palavras aqui não tem um sentido direto de palavra de Deus. Paulo está dizendo aqui, a minha pregação não chegou somente em lero-lero, em conversa, mas no contexto e no sentido que nós queremos dar, ele tem um sentido de não chegou somente na minha informação verbal acerca da palavra. Não chegou somente daquilo que eu falo, a Bíblia diz isso, 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 Deus é assim, 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 assado. Mas também dessa forma. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas Paulo está dizendo que a fé transformadora, ela tem origem como fruto de uma pregação que, primeiro, é alicerçado, sim, na palavra de Deus. Mas ela não fica somente na pregação, mas ela passa pela pregação. Eu tenho falado com as pessoas, tempo atrás eu e a Eliana demos um treinamento na Faculdade Metodista Livre sobre estudo da Bíblia, e eu fiz uma brincadeira sobre aquele caçadores de mito. Eu falei que há um mito hoje que nós temos que desbancar, que é possível ser cristão sem ter Bíblia. Você pode ser cristão sem ter Bíblia. Essa maquininha que nós estamos usando aqui é fabulosa, né? E em muitas igrejas, os textos bíblicos da mensagem estão projetados lá. Aqui estão as indicações, mas às vezes é o texto bíblico. Daqui a um tempo, os irmãos, nós não precisamos ir mais da Bíblia na igreja. Eu não preciso mais da Bíblia de papel. Você conecta o seu computador na internet, você tem a Bíblia online para tudo quanto é lado. Você tem de todos os gostos. Você tem em inglês, tem em japonês, você tem em francês, você tem no que você quiser, em qualquer língua. Em qualquer versão, você pode ir na NVI, na linguagem de hoje, na atualizada, na Almeida antiga. Você pode ir no que você quiser. Todos os lados. Eu sento para preparar o meu sermão, é uma beleza. Eu pego lá e colo daqui, tiro dali, papá, é uma beleza. Mas aí você vai perdendo contato. E numa leitura em que você para, olha para o texto e reflete. Então, algum tempo atrás eu comentei com os irmãos, não vamos botar texto de leitura bíblica aqui não. Vamos deixar o povo ficar folheando até achar. A gente perde alguns segundos para todo mundo achar, mas vamos folhear a Bíblia. Vamos manusear. Porque nós estamos vivendo, queridos, um tempo em que podemos chegar num ponto em que vamos pregar sobre o Senhor Jesus Cristo, vamos falar sobre o amor de Deus e não vamos abrir a Bíblia. Às vezes você ouve sermões, eu sou professor de homilética, eu sou muito chato com esse negócio, mas muitas vezes a gente ouve pregações e eu costumo ficar lá na internet ouvindo pregações de pregadores bons, de pregadores médios e pregadores que são esquisitos. Porque eu aprendo com outros pregadores. E por incrível que pareça, você pode ouvir pregações de horas da pessoa falando. Fala de Deus, fala do amor de Deus, fala de fé, mas não fala da Bíblia. Não abre a Bíblia. Horas falando de sermões empolgado que leva a multidão ao delírio e quebrantamento, mas não abre a Bíblia. Atente ao que Amós diz, haverão dias em que terão sede e fome, mas não de pão e água, mas terão sede e fome da palavra. Andarão do oriente ao ocidente e não encontrarão a palavra. Professor meu que faleceu algum tempo atrás, Dr. Sturz, ele dizia assim que uma ocasião ele foi visitar algumas igrejas nos Estados Unidos e ele ficou impressionado, não eram igrejas necessariamente evangélicas, eram outras igrejas, e ele disse, eu fiquei impressionado com a pregação que eu vi. Só que no meio do culto ele percebeu que o pregador não tinha aberto a Bíblia e que as palavras que o pregador usava não necessariamente significavam a mesma coisa que ele dava o entendimento a partir da palavra de Deus. E ele se lembrou dessa palavra e ele diz assim, você anda de igreja em igreja, mas não encontra a palavra de Deus. Então a pregação não é só de palavra que Paulo diz, mas precisa passar
palavra. A fé transformadora nasce na pregação da palavra de Deus. Por isso ali a gente fala com o pessoal que vai para o festival. Você começa uma conversa, dá um folhetinho que fala da reciclagem, fala da igreja, fala genericamente de Deus, e a hora que a pessoa vai abrindo, você já dá um evangelho de Lucas para ensinar ela a ler japonês, e para ler o evangelho você vai falando da fé e vai chegando na palavra de Deus, que realmente vai gerar transformação na vida da pessoa. Outra coisa que Paulo diz é que a pregação dele não consistiu somente na pregação, mas consistiu no poder do Espírito Santo. E essa é uma questão importante, irmãos. Nós precisamos resgatar a questão da obra do Espírito Santo na nossa vida. O movimento evangélico contemporâneo é uma ênfase muito grande na terceira pessoa da Trindade, na questão da espiritualidade alicerçada na terceira pessoa da Trindade, devido ao movimento pentecostal e depois o movimento neopentecostal. Mas nós precisamos resgatar essa questão. E as nossas origens são origens que retrata antes no movimento pentecostal, aliás, no mesmo berço com o movimento pentecostal, e nós temos que pensar seriamente de que precisamos buscar a questão do Espírito Santo, não em moldes rotulados, mas precisamos buscar. A terceira coisa que Paulo fala é sobre que a pregação dele era em plena convicção. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que querem debater sobre a Bíblia para nos mostrar o quanto nós estamos errados e a gente desvia. Às vezes a gente pode ser levado. Nós precisamos aprender a ter mais convicção acerca da palavra. Um tempo lá em Curitiba nós convivemos com algumas famílias da igreja adventista. E essas famílias nos diziam o seguinte, que admiravam demais a nossa igreja, e por isso estavam na nossa igreja, em parte, porque nós tínhamos uma ênfase muito grande na família, nos relacionamentos. E ela se mantinha na igreja adventista porque tinha uma ênfase muito grande na doutrina e na convicção. E eu não podia falar nada, porque ela vivia me socando livros e tentando me convencer de algumas coisas. E eu rebatendo ela e discutindo com ela algumas coisas. Li um livro inteirinho que ela me deu para poder conversar com essa pessoa. Mas ela dizia, eu admiro e eu gosto de estar aqui. Não, pastor, eu gosto de estar aqui, eu vou continuar vindo aqui. Mas eu vou continuar indo lá, porque lá eu tenho doutrina. Nós precisamos, queridos, aprender a ter um entendimento melhor. Quais são as nossas convicções? Quem é Deus na nossa vida? Quem é o Deus em que nós acreditamos? Não é tornar-se teólogo e nem teórico. Mas nós precisamos saber manusear a palavra de Deus e argumentar com as pessoas em cima das nossas convicções pessoais. E em quarto lugar, Paulo diz que a pregação dele era baseada em testemunho. Ao ponto dele dizer, vocês sabem como era o meu procedimento no meio de vós. Vocês sabem como eu vivia. Paulo tinha uma ousadia muito grande. Ao ponto de dizer assim, sejam imitadores de Cristo assim como eu sou. Me imitem na medida que eu imito Cristo. É muita ousadia dizer. Mas é verdade, é isso mesmo. As pessoas deveriam se espelhar no nosso testemunho. Deveriam ver Cristo nos nossos testemunhos. Isso deveria impactar. Vou correr um pouquinho. Quais eram as consequências dessa fé transformadora? Versículos 6 a 8, Paulo diz que essas pessoas tornaram-se imitadoras de Jesus. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor. Depois, Paulo diz que tornaram-se modelo para os crentes na Macedônia e na Acaia, toda aquela região que eu mostrei. Versículo 7. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. E terceira consequência, tornaram-se testemunho vivo e impactante. Versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma.
As consequências dessa fé transformadora na vida daqueles cristãos eram que eles se tornaram imitadores de Jesus, tornaram-se modelo para outros cristãos da região onde eles viviam e se tornaram um testemunho vivo para outros lugares. Ontem eu encontrei uma moça de Americanópolis, a Selma, e eu perguntei, e a dona Juscelina, como está? Ela disse, ela está caminhando, a saúde está debilitada. Eu disse, fala para ela que eu sempre falo da dona Juscelina nos meus sermões, porque ela para mim é um testemunho vivo de fé. Aí ela mexeu assim no olho, mexeu no meu olho, e ela despediu e saiu. Testemunho vivo de fé. Pessoas que você encontra e você tem prazer em falar da fé dessas pessoas, que impacta, que ecoa, que transcende o limite do tempo e do espaço onde elas estão. Evidências da fé transformadora. Como que essa fé era evidenciada? Primeiro, versículo 9 diz assim, porque no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos vos converteste a Deus para servires ao Deus vivo e verdadeiro. Depois eles falam que eles serviam ao Deus vivo e aguardavam com expectativa a vinda do Senhor, versículo 10. Deixaram os ídolos. A gente diz assim, não pastor, eu não tenho ídolo nenhum. Lá em casa não tem mais nenhum ídolo, eu já quebrei tudo, já joguei tudo fora, já taquei fogo, joguei no lixo. Mas às vezes os principais ídolos não estão nos objetos que a gente tem. Os principais ídolos às vezes estão dentro de nós, as coisas que tomam o lugar de Deus. Ontem nós tivemos o culto em memória do sobrinho da Naoko, do Takao. Irmãos, não só da Naoko, do Saminha também. Eu sempre falo da Naoko, esqueço que o Saminha era tio também, né? Saminha... Mas esse irmão nosso, que conviveu conosco aqui 1 ano, não chegou, é 1 ano mais ou menos, mas poucos contatos com a igreja, porque ele morava em Presidente Prudente. Ele deixou um testemunho de fé muito bonito. Olha, muito difícil. Quando a família pediu para fazer o culto de memória, eu respirei várias vezes, fiz. Muito difícil, porque as emoções envolvem, você começa a lembrar. Mas, irmãos, eu não quero ficar exaltando o nome, mas essa pessoa, esse irmão querido, deixou um testemunho de fé, uma conversão radical ao Senhor Jesus Cristo. E esse irmão, eu compartilhei com a igreja que ele abraçou a fé de uma maneira que ele não fez barganha alguma com nada. Nada. Nada, nada. Mesmo sabendo que estava diante muito claro da possibilidade da morte. Em momento nenhum, ele abriu mão de ser fiel a Deus. Vocês sabem que quando a gente tem doença, aparece um monte de propostas, né? Faça não sei o quê, porque aquele cara é bom mesmo, aquele lá é batata. Você vai lá e não dá outro, você vai ficar bom. E esse irmão, ele guardou-se íntegro com relação à sua fé. Ele se converteu e disse, agora eu sou de Jesus, pastor. Fica sossegado, eu sou de Jesus. E quando o negócio piorava, eu ia com bastante cuidado. Ele ficava assim, pastor, não se preocupa em ter cuidado desse jeito. Porque naquele dia lá no retiro, eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus e ela não é minha mais, ela é de Deus. Deixar os ídolos, queridos, não significa não ter um objeto aqui, outro ali. É isso também. Mas deixar os ídolos é colocar o coração completamente nas mãos de Deus, de maneira que Deus é o primeiro e único na sua vida. Que aplicações práticas nós podemos fazer disso tudo aqui? O que nós podemos fazer? O versículo 5 nos encoraja a 4 ações. A primeira, se a pregação consiste na palavra. Se é a pregação daquela forma que transforma, então nós temos que, o foco de ação está no versículo 5. Precisamos de profundidade na palavra. O Makoto hoje, de uma maneira assim, muito criativa, nos chamou a atenção, né? Quantas vezes a gente tira férias
e tira férias de Deus, deixa Deus de férias um pouquinho. Mas Ele nos lembrou, nos exortou, me exortou, leia a Bíblia e faça oração. E quando a gente não lê a Bíblia e não faz oração, a gente começa a se afastar de Deus, e o pior é que a gente não percebe. Profundidade na palavra. Não há como ter fé transformadora sem profundidade na palavra, sem estudo da palavra de Deus. Experimentar o poder do Espírito Santo. Esquece todo o rótulo que você tem usado com relação a essas coisas. E começa a orar. Olha, Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Se Ele pode agir na minha vida, eu quero experimentar a ação do Espírito Santo. Começa a buscar na palavra de Deus, para que Deus te dê entendimento. Mas nós precisamos do mover do Espírito Santo. A quarta coisa, experiência e conhecimento que geram convicção. Quando você pratica a palavra de Deus, você sabe que ela é verdade. E você pode viver a verdade. Quando você não vive a palavra de Deus, você tem dúvidas acerca dela e você não tem convicção. Mas quando você experimenta e conhece a palavra de Deus, isso te traz convicção. E a quarta coisa, nós precisamos de vida de testemunho, nós precisamos ousar mais. Nós precisamos anunciar e proclamar com mais clareza a nossa posição de cristãos. Sabe por quê? Não é para ser metido e dizer para o outro que eu sou crente, andar com uma tarja. Não é isso. É porque se a gente não expõe, a gente não se sente responsável de ter uma ação compatível com Jesus Cristo. Fala sério, se você está dirigindo o carro, você é muito nervoso, às vezes eu sou muito nervoso dirigindo o carro, mas tem algum irmão da igreja do teu lado, duvido que você fica nervoso. Se tem do lado do teu carro está um irmão da igreja, está uma buzinada, você fica de boa ali, né, cara? Você e eu somos iguaizinhos. Por quê? Porque nós sabemos da nossa responsabilidade como crentes em Jesus Cristo. Mas no lugar que a gente bate o olho, não tem ninguém que eu saiba, a gente se sente. Mas se eu chego lá num lugar que ninguém é, eu digo assim, eu sou crente, a tua responsabilidade aumenta. A tua responsabilidade aumenta. Então nós precisamos de vida de testemunho. Nós não precisamos apenas ser agente secreto, ficar ali quietinho, sendo bonzinho. A gente precisa ativamente proclamar Jesus Cristo, para as pessoas saberem do nosso amor e da nossa fé em Jesus Cristo. Que Deus possa nos ajudar a nós caminharmos dessa maneira, vivendo uma fé transformadora. Profundidade na palavra, experiência com o Espírito Santo, experiência e conhecimento daquilo que nós aprendemos que geram convicção e vida de testemunho. Que Deus possa gerar na nossa vida comprometimento dessa natureza, para que nós possamos gerar nas nossas ações fé transformadora. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas, e a fé que há em nosso coração, o texto que foi lido pelo irmão Reinaldo, até o irmão Reinaldo estava preocupado, onde será que o texto que eu vou ler tem alguma coisa a ver? Incrível como tem, o texto diz que nós temos que olhar os nossos guias, os quais nos conduziram na fé, e olhando a vida deles, nós devemos imitar a fé deles. E esses irmãos pioneiros nossos nos ensinaram que a fé que nós devemos abraçar é uma fé que gera transformação. A teologia da santificação é a teologia da fé que gera transformação, que gera vida real e concreta no Senhor Jesus Cristo. E obrigado que a Tua palavra nos ensina, nos ajuda, Senhor, a aprofundarmos na Tua palavra, a experimentarmos com mais intensidade o mover, o poder do Espírito Santo, a experimentarmos e conhecermos mais profundamente aquilo que o Senhor faz para que tenhamos mais convicção e a ousarmos mais o nosso testemunho, de modo que nos expomos para as pessoas, às vezes para ser observado, para ser criticado, para ser avaliado, para que a nossa fé possa ser manifesta às outras pessoas. Nos abençoa dessa maneira, Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.